Sejam muito bem-vindos. Quem já estiver por aí, puder me sinalizar se está bom o áudio, a iluminação. Eu sou a Mila Camargo, da Deixa com Mila, que é uma empresa de mentoria para profissionais da área da saúde. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando agora. Hoje a live é um assunto muito em alta. Eu vou convidar já a doutora Rosália, que ela é da Ometo Advocacia, para gente LGPD, que é um assunto super... obrigada, Ruth. Então, tá o som. Vamos lá, doutora. Olá, Mila. Olá, tudo bem, doutora Rosália? Tudo bem e você? Ótima. Muito animada aí Prazer. para o nosso bate-papo. Eu também. Eu também. Gosto muito de falar desse assunto porque eu acho que a gente pode sempre ajudar. Com E certeza. Então, para a gente ir direto ao ponto, eu sempre brinco, né? Eu falo, já vou dar um oi geral, porque é muita gente querida que vem chegando e a gente agradece muito o prestígio. E nós vamos deixar a live gravada aqui na página da Deixa com Mila, porque é um assunto que não pode ir pelos ares. Então, para a gente contextualizar, poderia falar para a gente, afinal, o que é LGPD, essas 4 letrinhas que estão deixando as pessoas doidas? isso, as pessoas às vezes estão confundindo até os temas, sabe, Mila? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela cuida do tema central, que é dados pessoais. O que seria isso? Tudo relacionado ao indivíduo. Uhum. Aquilo que antes estava protegido pela Constituição, pelo Código Civil, pelo Código do Consumidor, agora tem uma lei um pouco mais específica, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que significa? É tudo relacionado ao indivíduo. Então, tudo que identifica uma pessoa, diretamente ou é identificável. Então, nome, CPF, RG, identificável. Nós podemos pensar, por exemplo, assim, desde uma tatuagem até o ID, o IP do seu computador ou do seu celular. Se você somar um monte de dados, você vai ter uma informação. E essa Uhum. informação que ela é muito valorizada no mercado. Aí nós temos uma categoria que se chama dados pessoais sensíveis. Esse que é o detalhe mais significativo para quem é da área da saúde, que é muita gente que você cuida, né, Mila? Então, Sim. o que você procura cuidar, mentorar todas essas pessoas, agora a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E eu, como advogada, que sempre lidei com direito médico, hoje eu posso ajudar as pessoas com toda a bagagem que eu já trago de quase 30 anos trabalhando nessa área, para uma coisa super legal, que é você fazer o preventivo, Mila. E aí é que vamos voltar agora, o que é, eu fiz essa chamada para a pessoa prestar atenção, o que é o dado sensível? É um dado que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele pode gerar preconceito, ou ele é muito, vamos dizer assim, importante. Como, por exemplo, biometria, Tá. reconhecimento facial. Se você perder esse dado de forma computacional, as pessoas vão poder fazer vários tipos de fraude. Você não tem como mudar sua digital, Uhum. nem o seu reconhecimento facial. Então, esses são dados muito importantes. Os dados sensíveis. Aí a lei traz coisas muito específicas, Mila. Não vai ter Uhum. mais do que a lei traz. A lei Sim. traz, basicamente, dados de origem racial ou étnica, Uhum. dados de opção religiosa, é, questão filiação a sindicato, a organização política, a, a sociedades específicas. Você também tem, e aí que entra para o pessoal da saúde, dados de saúde. Uhum.
também dados de orientação sexual. Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham que tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. Vamos pensar numa situação específica. Uhum. O médico ou o dentista, ele sabe dentro do prontuário dele lá que tal pessoa é portadora de algumas doenças. Uhum. Vamos destacar uma que foi sempre muito estigmatizada, muito olhada com um olhar muito ruim, que é o portador Uhum. de HIV. Uhum. Que nem sempre ele tem AIDS, que é a doença. Uhum. Esse portador, ele vai querer que a outra pessoa saiba? Com certeza não. Aí, o médico vai dizer assim, ou o dentista, que também precisa saber desse detalhe. Ah, mas eu tenho sigilo. Mas e a Uhum. sua secretária? É. E o pessoal que trabalha no seu consultório, como é que está guardado o prontuário? Tanto na gaveta, quanto no computador. Quem é que tem acesso? Uhum. Antes ficava um pouco solta essa história. Agora essa Uhum. lei diz, olha, presta atenção, pessoal que cuida desses dados. Você tem responsabilidade com relação a isso. Uhum. E agora você tem que provar que você cuida bem. Sim. Tem uma coisa que é bastante significativa, porque todo mundo agora está pensando muito nas multas que vai poder começar a ser aplicada pela Uhum. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que ela é um órgão governamental específico para questões administrativas dessa área. Então, são multas pesadas, são Uhum. sanções difíceis, a gente vai falar um pouco mais para frente. Uhum. Mas não é só para vazamento, é para cuidado inadequado. E tem um exemplo lá da Europa, de Portugal, que um hospital que não vazou nada, ninguém teve nenhum prejuízo real acontecido, mas a possibilidade de um prejuízo. O que aconteceu? O hospital tinha 100 colaboradores, entre Uhum. médicos e funcionários, e ele tinha 500 acessos. Nossa. Então, 5 eram vezes mais. pessoas que já tinham saído da organização e estavam Uhum. ali. E ele foi responsabilizado pela lei europeia, que é a tal da GDPR, que algumas pessoas já podem ter ouvido. Uhum. Aí vão perguntar assim, tá, mas essa lei aí, será que vai pegar? Ela vai, ela já pegou. Uhum. E a área da saúde é uma área muito delicada, porque ela trata de dados sensíveis. Sim. E além disso, tem um turnover muito alto normalmente nos consultórios e clínicas, Sim, né, de secretárias e sim, tudo. Então tem que tomar esse cuidado redobrado, né, para ver onde sim. essas fichas são arquivadas, quando a pessoa sai, se era algum sistema digital, se ela vai continuar tendo acesso ou não. É bem delicado mesmo. Muitas vezes, né, nos tantos cursos que eu tenho feito, e uma área que, obviamente, não é a minha principal, que é a segurança da informação, uma das coisas que os professores de cibersegurança dizem é a grande quantidade de colaboradores que saem e eles levam informações e acabam, por vingança, por alguma situação assim, soltando esses dados Uhum. na internet, pedindo às vezes resgate ou mesmo simplesmente para acabar com a reputação. A gente não estava na nossa chamada falando ali, ó, como é que eu posso Sim, deixar a minha reputação inabalável, legal? né? É. Então hoje a gente tem que conhecer um pouco mais para a gente entender que tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, saber do que se trata para a gente poder Uhum. cuidar.
Aí também vão perguntar, mas esse negócio da LGPD aí não é coisa só de TI? É uma coisa. Ou confundem que é uma coisa de gênero, falando, LGBT, que é a questão da diversidade, ela inclui a diversidade no dado sensível, mas ela não é uma lei de diversidade especificamente, ela é uma lei de proteção de dados. São Uhum, letras parecidas. Mas quem uhum, que tem que cuidar disso? É só empresa grande? Não. É qualquer pessoa física ou jurídica que tenha um proveito econômico. O que significa uhum. isso? Todo mundo que trabalha. Sim. Desde a doceira que vende brigadeiro e que tem uma caderneta com o nome dos seus clientes, que faz pagamento e se registrar essas situações, até um Uhum, grande hospital. Aquele. sim. Só que qual é a chance da, da, da moça que vende brigadeiro ter algum incidente que vai prejudicar as pessoas em grande escala? Agora, pense em dados médicos circulando. Sim. Qual é a cadeia que envolve dados de saúde? Então, envolve o médico, os paramédicos, envolve laboratórios, envolve hospitais, envolve planos de saúde, envolve a Uhum, ANS, envolve seguradoras. Então, esses dados, eles transitam. uhum, E o objetivo da lei é que esses dados sejam bem guardados. Ele quer que as pessoas deixem de fazer os seus negócios? Não. A origem dessa lei veio de uma situação da GDPR da Europa, que quis colocar uma regra mais robusta disso. E aqui uhum. no Brasil, para continuar fazendo negócios, tinha que ter uma lei também nesse sentido. Ou você está adequado, porque o mundo está cada dia mais globalizado, e nós estamos vendo Sim, isso na pandemia, né? sim. Um dado em relação ao Brasil estar adequado ou não foi no começo da pandemia, com dificuldade de compra de insumos diretamente da Inglaterra, Uhum. porque o Brasil não estava totalmente adequado. Então, houve uma dificuldade e alguns narram até que a impossibilidade de compras de insumos. Então, isso afeta os negócios. Muito, né? E aí, você que cuida do médico, como é que a gente vai dizer para ele que ele precisa entrar nisso? Bem, na verdade, a gente não tem que falar que ele precisa. A gente tem que dizer que isso pode ser olhado de uma forma como um super diferencial que ele vai ter no negócio dele. E eles não são médicos, né? O profissional da saúde sabe muito bem o quanto prevenir é melhor do que remediar, né? Então, tomar esse Eles, cuidado antes, se anteceder a necessidade, porque daqui a pouco vai ficar super obrigatório e as multas vão começar a chegar e são altas, né? e aí, Mila, é mudar o modelo mental para o seguinte sentido. O advogado é um gasto, o coach, o mentor é um gasto. Nem sempre. É um Ele é um investimento. profissional especializado que vai ajudar a olhar o seu negócio de forma estratégica e falar de Uhum, forma bem objetiva aquilo que ele não tem expertise uhum, e com menos custo. Com isso, ele pode ter várias vantagens. Quais são? Ele revê todo o processo dele, interno. Por onde uhum. que entra esse dado? Você comentou comigo que você foi fazer um exame e ele Sim. teve, e Eu lá fiquei no contrato admirada. já ficou admirado. O que que Fiquei trouxe admirada. isso? Essa lei já está em Segurança. vigor há 2 É. anos.
Sim, para quem não sabe, eu comentei que eu fui fazer uma ressonância recentemente, e aí, além de ter que preencher a ficha com todos os meus dados, me deram um termo citando a lei que eu estava autorizando eles guardarem minha imagem, meus dados e tudo, de acordo com a LGPD. Então, eu falei, olha só, já está aí, né? Já está batendo na porta, já está em andamento. E aí, também tem casos na mídia que a gente soube de vazamentos de grandes áreas, de grandes corporações médicas que não estão adequadas ainda. Daí você fala assim, nossa, como não? Aí você vai escolher aquele local que não está adequado ou você vai escolher esse que está mais adequado? Qual você, consumidor, que é um outro nome do titular? Porque cada Uhum. lei traz um nome, em vez de colocar tudo uma coisa só, né? Não. Mas aí ele coloca. Então você pode pensar que o titular de dados, ele é uma pessoa, ele é, eu posso ser também um consumidor, eu Uhum. posso ser um cliente, eu posso ser um paciente. São as Uhum. mesmas. Ele pode ser um beneficiário. Para o plano de saúde, a gente chama de beneficiário, Uhum. usuário. São todos esses nomes para dizer a mesma pessoa. Só que quando a Sim. gente usa a LGPD, a gente fala titular. Uma coisa importante: a lei abrange dados de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. Então, segredos de negócio são outras leis. Uhum. Não está abrangida aqui. O que está sendo feito aqui, a ideia é fazer um compliance de dados pessoais. O que é compliance? É conformidade. Conformidade é adequação. É Uhum. você mostrar. Não basta, como se tinha no passado, o fio de bigode. Hoje as relações estão muito mais complexas. Então, agora você precisa deixar em evidência para o médico e para o profissional da saúde que ele já foi treinado no sigilo, Uhum. Já segue um código de ética, né? já segue um código de ética. Quem é da área do direito, quem é advogado, já segue um código de ética da profissão, ele vai estender as suas situações. O médico, o dentista, sabe, o psicólogo, sabe, Uhum. por exemplo, que todas as anotações dele, todos os prontuários, todas as fichas clínicas, Uhum. são dados do paciente, Sim. mas que ele tem qual a obrigação? A custódia. Então, o prontuário nunca foi do hospital, apesar de antes acharem que sim, mas nunca Uhum. foi. Então, assim, desde o começo, fala assim, não vou dar o prontuário para ele, o prontuário é meu. Eu falei, não, o prontuário não é seu, não é seu, não é do hospital, não é, é do paciente. Uhum. Mas, por uma questão de segurança, se coloca lá no hospital e ele tem que ser muito bem guardado. Só que Uhum. agora, além do, dos profissionais guardarem, quem vai poder manusear? Será que todo mundo do plano de saúde vai poder saber os detalhes do que você utilizou? Não. E o responsável é o médico, né? É o dono da clínica. Então ele tem que estar muito atento em quem vai manusear, né? Para não ser pego de Exatamente. surpresa, né? Essa é a grande sacada, Mila, é não ser pego de surpresa. Quando Uhum. você imagina, mas é muita coisa para fazer? Sim. Mas se você faz de pedacinho, Uhum. você consegue. Eu sou encarregada de uma cooperativa médica. Uhum. E a gente está num processo há 2 anos fazendo isso. No começo era um negócio enorme e eu falei para todo o comitê, olha, vamos fazer uma coisa de cada vez, com cuidado, pensando no objetivo daquilo.
E hoje, Uhum. depois de quase 2 anos, a gente já fez um monte de coisa. E Se a gente... provavelmente ainda tem um monte de coisa Ah, por fazer, sim, né? sempre tem. Porque isso, e aí é que entra mais um detalhe. O Brasil não é um país que tem uma cultura de privacidade. É diferente da Europa, que sofreu muito com as guerras mundiais, e ali houve muito. O indivíduo, os direitos humanos foram assim muito expostos, tudo. Isso trouxe para essas culturas o ser mais privado. O Brasil é o segundo pior país em exposição de dados pessoais de graça na internet, assim, coloca tudo, põe tudo da sua vida, entrega de graça, como se, ai que legal, não cobra nada a internet. Não tem almoço grátis em lugar nenhum, muito menos na internet. É. A soma dos seus dados que geram informação, ela vale ouro hoje na internet. Como diz alguns, petróleo, mas ao mesmo tempo que ela é petróleo, ela é urânio, porque tanto petróleo em estado bruto não vale quase nada, refinado ele vale muito, o urânio, estado bruto não vale nada, mas refinado, e no caso vazado, vai dar uma bomba atômica. Uma grande explosão, né? Uma grande explosão. Como é que a gente lida com tudo isso? É, tem que se adaptar. E tem Sim. que conhecer a lei. A lei, ela traz esses detalhes de quem são os titulares. Então, são pessoas físicas. Para que essa lei ela foi... o que ela abrange? Ela abrange dados de pessoas físicas, não abrange de pessoas jurídicas, Uhum. não abrange dados de pessoas físicas para fins jornalísticos. Então, um jornalista que for ali fazer uma cobertura da pandemia, ele não Uhum. precisa ter nenhum tipo de que a gente chama de consentimento ou de alguma autorização legal que a gente chama de base legal, Uhum. bases legais que ajudam nessa situação, mas é só para fins jornalísticos. Agora, Uhum. a plataforma de notícia, o jornal, se ele tiver dados de assinantes, se tiver dados que ele coleta ali dentro do seu site, a movimentação, quem usa o quê, isso ele precisa estar informado. Uhum. Vamos pensar numa coisa que está, meu amigo, um parceiro meu de segurança da informação, a gente fez alguns mínimas observações em sites de laboratórios, em que tem aquela parte do site que diz assim, entra aqui, retire seu exame e tudo mais. Uhum. Quase nenhum dos sistemas Uhum. estavam protegidos, Mila. Nossa. Ele mostrou para mim, a gente está fazendo tudo online, então ele compartilhou a tela dele e foi Uhum. colocando, foi assim, eu achei como didática muito elucidativo. Fiquei bem preocupada, mas ele Sim. colocou alguns números e ele já entrava no site que está ali para a gente fazer o login e a senha, que normalmente é um código e mais não sei o quê. Ele já estava dentro do servidor. Para uma pessoa preparada, um hacker, um cracker, que agora dizem de hacker e cracker. Cracker é aquele que usa para o mal, para um ilícito, para um estelionato, para pedir resgate.
é aquele que está ali mesmo para detonar a Uhum. outra parte. Ele estava ali, ele falou assim, Rosália, isso aqui, em 2 tempos eu consigo entrar. Olha só. Ele estava dentro da casa, entendeu? Era assim, ele era para você ter toda uma segurança no site, Uhum. como toda uma propriedade que tem todo um castelo. Imagine aquela fortificação em volta do castelo, ou daquele condomínio cheio de câmeras. Ele já estava na porta da sua casa. Para ele arrombar aquela porta, que tem uma Uhum. tranca simples, ele precisava de um pé de cabra. Preocupante, né? Muito preocupante. E as pessoas ainda não estão se dando conta, sabe? Aí entra 2 parâmetros que eu acho interessante. Primeiro, todos nós somos pacientes em algum momento. Sim. Quanto que você já não olhou sendo paciente, você observou algumas falhas que te ajudam no seu cotidiano para mentorar os seus clientes, não é verdade, Mila? Com certeza. A vida real é um grande laboratório, né? Muito. Eu, como lido com direito médico tanto tempo, eu já faço esses estudos de caso comigo, com a minha família, porque eu tenho um olhar atento em relação a isso. Uhum. E a partir disso a gente vê os furos. Quem está de fora do negócio, muitas vezes vai enxergar algo no seu negócio que pode acrescentar. Quando alguém que está se especializando, é especializado em toda essa área, te chama atenção, olha, seu site está com problema, Desprotegido, né? desprotegido. Aqui, a secretária está falando muito alto, você sabe tudo o que está acontecendo com outro paciente. Uhum. Em cidades grandes, como São Paulo, Campinas, Ribeirão, grandes cidades, vamos pensar em todas as capitais brasileiras, pouco provável que você vai saber quem é a Maria dos Anjos e quem é o João da Silva. Mas numa cidade menor, isso não é raro, pelo contrário. É. No dia seguinte sai no jornalzinho da cidade, né? É, tem que tomar realmente muito cuidado. E às vezes a gente observa que o profissional da saúde, né, ele se preocupa tanto em deixar o ambiente físico bonito, e tem máquina de café, e revista, e manobrista, e tudo, e às vezes até investe em sistemas de biometria, né, totem eletrônico, que você vai, tira a ficha, tira a senha, mas ele deixa passar essa questão de como ele está cuidando dos dados que valem ouro, e isso vira um problemão depois. Vira um problemão. Às vezes ele nem precisaria fazer tanta coisa, mas ele precisa entender, ele precisa treinar os seus funcionários, porque o elemento humano é 70% da porta de entrada frágil. Uhum. É ali que vai acontecer grandes situações, grandes invasões, elas vão ocorrer. Elas correram. A gente tem escutado notícias todos os dias de grandes instituições, de bancos, de hospitais, vai acontecer, porque a gente Uhum. nunca vai estar garantido 100%. Como em medicina, como qualquer área da saúde, ninguém pode garantir 100%. Mas Uhum. pode demonstrar tudo que foi feito. Quando a gente vai fazer uma defesa de um médico, a gente sempre pensa, e aí, o que você tem de prova? Quais são os documentos que você tem? Uhum. Na LGPD, vai ser coisa muito parecida, só que serão outros documentos. O que você Uhum. fez para treinar os seus funcionários? Você se preocupou com o seu site? Você fez algum tipo de dificultar
a identificação do seu paciente, não Uhum. exatamente para você, mas você estava falando do totem, que você chega lá Uhum. e pega. Quantas clínicas mascaram o nome do paciente? Tem aquela Poucas, né? tela touch super linda, Uhum. modernaça. Você chega e você fala assim: uau, que coisa interessante. Mas se você já tiver o olhar atento da LGPD, o que, que vai acontecer? Ele vai ver o nome inteiro dele, mas ele vai ver o nome inteiro de um monte de gente. E se um monte de gente É, aqui não quiser saber? olha só, a Ana Flores comentou que é constrangedor e inseguro para o paciente, que já chega lá, já está tudo exposto, né? Realmente. Então, o que, que tem? Agora, não sei se as pessoas já pararam para perceber, mas começa a vir até em Pix os xizinhos, aqueles asterísticos de números, de nome. Isso é uma medida computacional extremamente simples, mas precisa alguém pedir. Sim. Essa questão que a Ana está colocando aqui do atendente falar em voz alta, desde que o mundo é mundo, Ana. Entendeu? Assim, é, no passado, eu me lembro de uma situação, quando eu estava no ortopedista, que eu sempre dou esse exemplo em aulas de questão de direito médico, que a atendente estava conversando com a mãe dela, aquela sala toda cheia esperando o médico chegar, que ele estava em cirurgia, a televisão ali rolando um programa que ninguém estava escutando, e aí ela começa a falar com a mãe no celular, fala assim, hoje ele está com a macaca. Nossa, como ele está. Pronto. Todo mundo já entrou com outro pé naquele consultório depois. É. Mas tem um outro exemplo que é constrangedor, é exatamente o que a Ana falou. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua data, precisa gritar. É. Poderia dar para a pessoa fazer que nem acontece em hotel, né, Mila? Alguém em hotel Uhum. pergunta essas coisas? Como é que funciona Não. você que é da área hoteleira? Uma ficha para a pessoa preencher quando chega e pronto. E nem jamais poderia falar alto, né? Não, exatamente, não importa, porque há uma coisa que é importante destacar. A LGPD, ela não trata só de dado tecnológico, não é só de TI, é Uhum. dado físico também. Então, aquele prontuário que você tem lá, ou aquela agenda, Uhum. o pessoal fica muito preocupado com o prontuário. E a agenda? Com telefone, com, com dados, quem fez o quê. Numa das cooperativas, eu faço parte de um monte de grupo de DPO, de encarregados. Eles bolaram, eles fizeram uma historinha em forma, história em quadrinho, e passaram Uhum. para os colaboradores, foi perfeita. Era assim, primeiro quadradinho, uma secretária super feliz ligou para confirmar a consulta da senhora fulana de tal. Do Uhum. outro lado aparece uma mulher que se identifica como mãe dessa senhora fulana de tal. Aí a Uhum. secretária fica super feliz que estava confirmado. Ela desliga o telefone e ela tinha anotado num papelzinho todos esses dados. Do outro lado aparece na sequência que não era a mãe da senhora fulana de tal, era a faxineira que trabalhava na casa. Na sequência, ela escreve, ela manda no WhatsApp da amiga: você não sabe, a dona fulana de tal vai no psiquiatra amanhã, porque tem já o preconceito. Então, olha um dado que não tem nada a ver, que é o dado de saúde, mas porque era um psiquiatra, podia ser qualquer outra coisa, mas já rolou uma fofoca lá. Uhum. No outro quadradinho, aparece o papelzinho voando, do outro lado, uma pessoa pega e vê todos os dados.
E no último quadradinho aparece a secretária, feliz da vida, achou que tinha feito um trabalho impecável. É. Quantos furos tiveram ali? Nossa, Claro, é toda muito. uma situação exagerada, mas pode ou não pode acontecer? Pode. E aí que a gente fala que a ignorância não é uma bênção, né? A gente tem sim que aprender, tem que entender. Tá super. Agora surgiu esse termo, mas daqui 2 anos vai ser mais do que obrigatório. As multas vão estar sem flexibilidade, né? Porque uma coisa é a pessoa não sabia, né? Provavelmente, primeiro ela recebe uma atuação, uma advertência, alguma coisa assim, né? Agora, depois, quando vira recorrente, já são outros 500, né, doutora Rosário? Aí a lei dá as dicas e que se a gente aplicar, fica tudo mais fácil, porque ela coloca sanções administrativas. O que quer dizer isso? São as penalidades Uhum, que vão começar a poder ser aplicadas a partir de 1º de agosto agora, tá. tá? São sanções administrativas, ou seja, é que nem multa do Detran. Uhum, É administrativo, vai vir um processo para você, para perguntar, para informar que você incorreu nisso, naquilo outro, e você vai poder fazer prova, que a gente chama de um processo administrativo comum. uhum, Quando terminar, eles vão decidir. E aí vai ter uma série de possibilidades. Isso não quer dizer, por exemplo, que elimina uma ação no judiciário, que a gente chama uma ação civil de reparação de danos morais. Não, elas podem se acumular. Então, pense, um profissional da saúde, ele pode ter um processo civil de dano moral, ele pode ter um uhum, processo crime se o negócio for mais grave, é pouco comum, mas é possível. Ele uhum, pode ter um processo administrativo se for no âmbito de uma prefeitura, uhum, ele pode ter um processo no órgão de classe dele, então no CRM, no CRO, no CRP, no uhum. CRN, de médico, dentista, psicólogo, Psicólogo. Uhum, nutricionista, fisioterapeuta, tudo. Ele pode ter isso. E agora ele pode ter um da NPD, que é de proteção de dados. uhum, Entendeu? Então, e aí, o que, que a lei indica? Ela indica vários tipos de sanções. Ela começa com a advertência, mas ela não diz que você tem que começar com a advertência. Porque se for uhum, muito grave, ela pode colocar qualquer um. Não diz, olha, se aconteceu isso, será essa a penalidade. uhum, Mas todo o raciocínio jurídico que a gente sempre tem é de uhum. começar com mais brando, especialmente no início, que é o que você falou. Tá todo mundo. E o Brasil não é que nem a Inglaterra, entendeu? Então, assim, a gente não tem essa cultura. Então, Uhum, naturalmente, as sanções devem vir mais flexíveis nesse primeiro momento. Num segundo momento, não será, não. As uhum, pessoas achavam, Mila, e eu participei de duas situações. Do início do Código do Consumidor, que todo mundo achava que não ia pegar, e ele está uhum. aí, Tá aí firme e forte. firme e forte, ainda com dúvidas, mas firme e forte. Uhum, E para a área médica, a ANS, em 98, quando teve a lei 9656, que é a lei de plano de saúde, mas ninguém achava, essa não vai pegar de jeito nenhum. Isso eu escutava todos os dias por anos. Ela está aí uhum, e ela é ultra reguladora para o setor de plano de saúde, da uhum, saúde suplementar, obviamente, né? Então, a NPD, você pode imaginar que ela será parecida com o início da ANS. tá. Porém, tudo que é tecnológico, ele é mais rápido.
Uhum. Então, não vai levar o mesmo tempão que levou a ANS para entrar. Isso é uma perspectiva que eu tenho de olhar a evolução histórica. Acho que hoje Uhum. está tudo mais rápido, então entra tudo muito mais rápido. Sim. Então, daí você tem algumas coisas. Ó. Você tem uma sanção, que é Uhum. advertência. Então, Tá. fez todo lá o processo, todo mundo fez as defesas, saiu a decisão, advertência. Depois você tem multa simples Uhum. ou multa diária. De quanto? De até 2% do seu faturamento bruto do ano anterior ou até 50 milhões de reais. Está todo mundo preocupado com 50 milhões de reais. Mas são poucas empresas que têm um faturamento que chega a mais do que 50 milhões de reais, que o 2% seja mais do Uhum. que 50 milhões de reais. Sim. Mas daí, essa eu ainda acho que não é a pior. A pior para mim é a publicização. Vai ter que colocar na mídia que vazou dado. Vai estar lá exposto. E Uhum. isso não sai mais. É a tal da reputação, né? Acaba com a Essa é reputação. aquilo, acaba com a reputação. Então, do grande, Uhum. ele vira. Sim. O Zoom fez um looping e virou. Mas e o pequeno, que levou Uhum. uma vida para construir um nome? Sim. Aí a gente pode lembrar aquela infame situação que aconteceu com uma escola infantil quando a gente era mais jovem, que condenaram os proprietários de uma escola infantil por abuso. Acabaram com aquela escola, depois chegou-se à conclusão que eles não haviam tido nenhum tipo de abuso e nunca mais eles se reergueram. Então, Uhum. como é que um pediatra, por exemplo, pode sair de uma situação dessa? Uhum. Aí tem essa publicação. Daí tem algumas que, para grandes situações, ela ainda é pior, né? Você pode ter bloqueio dos dados, você pode ter eliminação, você pode ter suspensão parcial ou total Uhum. de até 6 meses e ainda corrigida. Quem que, por exemplo, um plano de saúde que não pode usar por 6 meses sua base de dados. E faz o Nossa, quê? pois é. Quebra. Falha. E vai É. ter a pior de todos, é proibição parcial ou total. Ou seja, acabou seu negócio. O estrago já está feito, como a Já foi. Viviane comentou. É isso mesmo. A Vivi é uma amigona minha lá da Paraíba, João Ah, que Pessoa. E ótimo. ela é advogada de paciente. Ela, direito médico, bem legal. Que E bom. aí, Obrigada, Jorge. O pessoal está gostando aqui da nossa ai que live. E, legal. e agora que assim, a gente já falou tudo que pode acontecer com a pessoa que não Uhum. seguir essa adaptação. E para quem falou, bom, agora que eu tomei conhecimento disso, por onde eu começo? Para adaptar a sua clínica? Sim, essa é a parte legal. A lei é legal porque a gente vai conseguir trabalhar no preventivo, que a gente não conseguia antes. Entendeu? As Uhum. pessoas deixavam o negócio explodir. Vamos poder trabalhar antes. A lei já dá alguns parâmetros, Mila. Quais são? Dependendo, ele vai primeiro ver a gravidade da natureza, mas ele vai ver se está com a boa fé. Se você está empenhado, Uhum. isso vai te ajudar até na punição. Uhum. Quanto melhor empenhado você tiver, mais brando vai ser a sua multa, Uhum. mais brando vai ser a sua sanção. Se você demonstrar mecanismos e procedimentos que você tem adotado. Como é que Uhum. você demonstra isso? Com documentação. Dando Documento treinamento para a equipe processo. com certificado, né? Sim. Aí você tem que. Você vai ter que descrever como é que é seu processo, por onde anda. Numa Uhum. empresa grande, você vai ter que fazer um processo mais longo. Numa empresa menor, você vai ter que ter um manual de conduta, Uhum. você vai ter que treinar seu funcionário para ele falar mais baixo.
Uhum. Você tem que narrar como é que funciona o seu sistema. E tudo isso você tem que olhar para o que você está fazendo. Os parâmetros são do que você está fazendo e Uhum. se acontecer alguma coisa, como você vai agir. Então, assim, pode acontecer. A lei nem imagina que não possa acontecer, sabe? Ela já diz, Uhum. olha, se você já tiver prontas medidas corretivas, já vai diminuir também a sua penalidade. Se Uhum. você tiver uma cooperação, se cooperar com a NPD, vai. Agora, se você muquear, se você colocar debaixo do tapete e explodir depois, aquilo vai virar, é que nem poeira que coloca embaixo do tapete. Quando Uhum. sair, ela vai ser enorme. E aí as dicas práticas. O que Nos você perguntaram aqui qual é precisa? o assunto. Desculpa que eu não coloquei o nome na live. É LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Joia, a gente está falando como é que a proteção de dados pode ajudar no seu negócio, em todos os negócios. Só que aqui a gente está Uhum. puxando um pouquinho mais para a área médica, que são coisas que nós abordamos no nosso cotidiano, mas isso abrange todas. E a Uhum. área médica, ela trata de dados sensíveis, que são Uhum. que a lei traz um certo rigor a mais, tá? É. De Aí, repente seria interessante até rever o que se pergunta para uma ficha de um paciente, um cliente, com né? Porque às certeza, vezes é um consultório de odontologia, precisa saber se a pessoa é casada ou não, se não, né? Qual religião tem, assim, o que isso vai impactar no tratamento, exatamente, né? você lembrou muito bem, Mila. Essa lei pede para a gente coletar o mínimo possível, que é aquela situação do urânio. Se você lembrar que antes todo mundo, vamos estocar para virar petróleo? Não, se você estocar demais, você está estocando urânio. Lembra de Chernobyl, viu? Vamos. Eu assisti esses dias a série de Chernobyl, então eu estou lembrando dela, mas assim, é algo nesse sentido. Então você tem que coletar o mínimo possível. Você tem que ter uma finalidade para aquilo. Você tem que esclarecer para a pessoa por que você está coletando aquele dado. Uhum. Não é para qualquer coisa. Então, quando você dá o dado, você está dando o dado para o tratamento de saúde, mas não é para Uhum. e-mail marketing. Exato. Você vai ter que pedir aí um consentimento para a Uhum. pessoa se ela vai querer receber ou não uma mala direta. E ela pode querer receber por um tempo e depois falar, não quero mais. E ela tem o É, direito de esquecer, não quero mais. isso é muito Aí, importante, porque hoje em dia, com a pandemia, veio o teleatendimento. E cada nossa, vez mãe, mais os médicos profissionais da saúde, eles estão com as páginas próprias no Instagram, no Facebook, colocam lá material. E muitas vezes também, devido ao atendimento, pede o celular, faz atendimento por WhatsApp para confirmar consulta e tal. Aí, se aquele médico quiser começar a criar conteúdo de importância para os pacientes e distribuir isso, ele teria que pedir antes autorização, né? sim, sim. E a pessoa tem que dizer, não quero. Uhum, Ele pode publicar na página dele, mas se ele começar a mandar no WhatsApp dela, fala assim, não quero. Todo titular tem a opção de revogar a qualquer tempo o seu consentimento. Ele pode pedir com quem que você trata os seus dados. Se você não souber o processo, uhum, da onde você compartilhar, eu mando depois para o plano de saúde, eu mando para o meu contador, eu mando, eu faço emito nota fiscal, eu tenho um monte de coisa. Mas você tem que uhum, saber para onde que vai. Você vai sim, ter que informar. E uhum, aí você me perguntou, como é que a gente começa? uhum, A gente começa primeiro entendendo, vendo que isso é uma coisa importante. Você pode olhar uhum, essa coisa importante da LGPD por, por duas óticas. Uma, puxa vida, vou ter que cumprir esse negócio aqui. Nossa, vou gastar dinheiro com esse negócio. Ou eu posso olhar para a LGPD e falar assim, já que eu tenho que fazer, vou fazer para entender e vou aproveitar para que isso seja um diferencial, para que eu seja visto como uma pessoa antenada, que cumpre as coisas, que está dentro de uma sustentabilidade, porque tudo isso
também faz parte de uma sustentabilidade, de um engajamento social, que eu prezo o meu paciente, Uhum, eu só vou usar os dados dele para o que eu falei e não uhum, vou vender a minha mala direta para outras pessoas, sabe? Então, tudo isso tem algumas mensagens que você entrega quando você faz uma adaptação. Então, o uhum, primeiro passo é entender qual vertente que você vai ligar, como o lado positivo ou o lado de ficar emburrado que eu tenho que fazer. Já uhum, começa aí. Que a gente fala que ganhar a alta gestão. Quando a alta gestão, e a alta gestão é você, dono do seu consultório, né? É você, diretor de uma clínica, é você, diretor de um hospital, uma diretora. Em geral, é, você tem que pensar o seguinte: tudo tem que ser transparente, uhum, rastreável e auditável. Auditável quer dizer assim, eu posso provar que passou por aqui. Tem uhum, questões tecnológicas, tem questões de processo, tem questões de documentos. A gente tem que ter, eu chamo de vitrine. A sua uhum, vitrine tem que estar em ordem. Então, você tem duas vitrines. Você tem a sua vitrine física, que é a sua entrada do seu consultório, uhum, que é o atendente, a tela touch, é o manobrista, é, é o secretário, a secretária. Essa é a sua vitrine física. Sua vitrine tecnológica, seu site, seu Instagram, suas redes sociais. uhum, Elas vão ter que estar com aviso de privacidade, com informações é, sobre quem é o encarregado. Encarregado é o responsável, que a gente pode fazer um paralelo como se fosse o responsável técnico de um hospital. uhum, Alguém que assina e que vai responder tanto para a NPD uhum, quanto para o titular, quando o titular perguntar dos direitos dele, que são um montão, entendeu? O uhum, titular ele pode pedir portabilidade de dados. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Mas a gente uhum. começa na vitrine. Tá. Organiza a vitrine, tenha informação do seu DPO, é um nome chique que o pessoal gosta, que veio da Europa, mas é o encarregado, o responsável. Tem que estar o nome Uhum, lá no site. Tem que uhum, estar um canal de contato, que normalmente as pessoas têm utilizado, não principalmente um e-mail, uhum, que é diferente do saque, que é diferente do atendimento. Não. É alguma coisa direcionada para a privacidade. Então, é DPO, uhum, arroba, alguma coisa, encarregado, privacidade, alguma coisa que uhum. remeta. Tá. Se você for uma empresa grande, você vai ter que ter a sua política de privacidade geral destacada. Uhum, Depois, você vai ter que ter situações internas. Você vai ter que ter políticas internas, você vai ter que ter revisão de todos os seus documentos organizacionais, você vai ter uhum, que ter revisão nos seus e-mails para informar privacidade, você uhum, vai ter que fazer treinamentos e, sobretudo, é treinar a comunicação escutativa do que o seu paciente pode estar reclamando, porque, por exemplo, nós comentamos aqui de uma secretária falar alto. uhum. Nós já tivemos nossos colegas aqui narrando. Nossa, ela fala alto. Isso é mais ou menos comum. Então, é hora de fazer diferente. Poxa, se todo, por que eu não posso fazer diferente? Aí, quando você vai naquele profissional que a vitrine é diferente, você fala, poxa, que te entrega um documento, você fala assim, nossa, estou sendo bem cuidado. Uhum. Sim, Você não passa uma imagem diferente? passa. Ainda mais quando a pessoa explica o porquê daquilo, né? Explicar o porquê tudo. Uhum, Não é papagaio. É você realmente começar a prestar atenção. A rotina da área da saúde ela é muito intensa.
Sim. O médico, o psicólogo, o dentista, o fisioterapeuta, o nutricionista, ele lida com muitas dores. Uhum. Então, às vezes, ele fica concentrado naquilo e ele esquece de ver o todo. Se ele começar a ver o todo, e o que eu posso proporcionar como um bom ambiente, como é o olhar que você tem, de repaginar a experiência do paciente ali dentro, Uhum. somar dessas informações da LGPD, que são, no fundo, o que é? É cuidado. Uhum. Sim. O que é tratar dados pessoais? É cuidar dos dados. Uhum. É cuidar da pessoa na sua extensão não física. São Uhum. coisas que se relacionam ao seu paciente. Sim. É cuidar além do corpo, Da experiência como um todo, né? da experiência como um todo. E é isso que os pacientes hoje estão buscando. Uhum. As pessoas estão narrando a situação da experiência do usuário, da experiência do usuário. Transporte isso para a sua área de negócio. Uhum. Eu escuto dores de médicos há muitos anos. Eu já aprendi muito o que às vezes dá exemplo de um para outro, sem saber, obviamente, né? Uhum. E em aulas, o que não fazer. A gente pode aprender também com o exemplo negativo. O que não fazer? Uhum. Aí o médico vai falar assim, mas eu vou fazer lá e eu dou conta disso. Aí, tem gente que é multifacetado. Uhum. Mas será que é a sua maior especialidade? É. Eu, por exemplo, adoro coisas de computação gráfica. Mas eu levo muito mais tempo que um design. Uhum. Quanto custa a minha hora na minha especialidade? E quanto Uhum. se eu transportar para alguém que é especialista? É o que a gente falou no início, né? Não é um custo, é um investimento, né? É um Porque está se ganhando investimento. tempo e falando com quem é especialista. E ajudando a manter a sua reputação e até aumentá-la. Uhum. Porque agora as pessoas de inovação falam assim, Mila, para mim, você tem que aproveitar a onda. A onda Uhum. agora é de aumentar a reputação. Daqui um pouco, você vai perder essa onda e você vai morrer na praia. É, porque daqui a pouco não vai ser um diferencial, né? Vai ser Não, nada, nada além do que a obrigação. exatamente. Uhum. Eu acho que a pessoa que entender isso, ela vai levar de uma forma diferenciada esta necessidade que o mercado trouxe Uhum. e que a lei obriga. É, vira um senso de oportunidade, né? Uhum. Quanto que a gente não aprendeu nessa pandemia, Mila, a modificar os nossos. Os, quem dizia, quem poderia dizer que a gente ia ficar 2 anos usando máscara? A Pois gente é. achava que isso só era coisa do pessoal mais oriental, que era mais comum a gente ver. Agora está todo mundo usando Uhum. máscara. É, um ano e Ou meio nem sem sair de tanto, né? casa. Nem tanto, assim. Tem gente que ainda sai sem máscara. Mas, enfim, Uhum. é possível mudar. Sim. É. Aproveitando essa onda de adaptações, né? Que todo mundo veio para o mundo virtual, então já vai direito, né? Já cuida dos dados. E é legal que dá para fazer tudo isso online, Mila. Então, perfeito. Dá para fazer e, assim, um pouquinho de cada vez, você está melhor do que se tivesse parado. Com Isso eu certeza. escuto sempre, desde sempre, né? Inclusive dos meus médicos. Se você começar a caminhar um pouquinho por dia, se começa com 5 minutos, eles falam. Depois você vai para meia hora. Se começa com 2 dias, depois você aumenta. Quem que É, não escutou isso?
beber água, né? Vai aumentando um copinho por dia. Isso. E aí? Faça um pouquinho por dia da adaptação no seu local de trabalho. Procure Ai, se perfeito. informar, né? Sim, com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que, nossa, enriquecedora aqui, doutora Rosália, o nosso papo, mas voou, já são Voou, né, 7 da Mila? noite. Já. É, Aí eu queria saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta, porque acho que todas foram respondidas, né, doutora eu Rosália? Tem mais acho que alguma coisa que sim. gostaria de falar? Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever que a gente responde, né, Mila? Coloca lá, né? Pode mandar no próprio Uhum. post. Eu vou deixar De- salva. E depois eu vou colocar também no canal do YouTube do meu escritório. E lá depois eu Ah, deixo até também no descritivo algumas dicas, alguns lugares para a pessoa buscar algumas informações a mais, porque informação sempre é bem-vinda, né? é verdade. Ah, tem a escola do governo, não foi isso? Que Nossa, a Escola Virtual do essa Governo é dica, ótima, é ótima. é. Tem vários cursos gratuitos que você já pode começar a treinar a sua equipe, você pode entender melhor um pouco com certificado, que isso que é o show, né? É. Porque tem um monte de live, tem um monte de coisa legal, e não vai dar o certificado. Então, não é desperdiçado, mas eu acho que com certificado fica melhor. Né? Então, a escola do governo, eu vou deixar lá algumas dicas. Nossa, e tem cada coisa muito interessante. E eu soube isso por uma das integrantes do meu comitê de LGPD. Então, assim, Olha, troca de experiência é a melhor coisa do mundo. com certeza. E É isso várias aí. pessoas juntas pensando, por exemplo, nós duas pensando num consultório médico, uma ia olhar algumas coisas de um lado, outro, você ia olhar outras do outro, Com certeza. né? As É, pessoas. por isso que eu falei, a ideia do Deixa com Vila foi justamente essa, né? Eu brinco, é um anjo da guarda para o profissional da saúde, porque qualquer coisa que precise, a gente ajuda. Então, Uhum, a doutora Rosália está aí, minha parceira oficial para essa parte, né, jurídica e uhum. para compliance, para implantação da adequação para LGPD. Então, e eu tenho parceiros para marketing, para finanças, para tudo. Então, a pessoa não precisa Então, ficar não precisa preocupada. nem Ah, ficar onde que eu procuro? preocupado, Já tem não precisa tudo no ficar lugar só. preocupado em fazer você o seu cartão. Você já tem um profissional. Quem que vai fazer? Você tem que treinar o pessoal do seu marketing para saber o que você, como você pode fazer. Entendeu? É, Isso é exato. muito legal. É uma equipe multidisciplinar. Os médicos não fazem isso? Quando eles Sim, pegam várias especialidades, antes era um médico que fazia qualquer coisa. Agora não, né? é. Isso faz o diferencial hoje em dia. Você pode ter conexões muito específicas e Uhum, enriquecedoras. Porque o olhar de uma pessoa só, ela é empobrecedora. uhum. Não é empobrecedora, ela é limitada. Se você aumenta, você vai tendo outras visões e o seu negócio vai para outro patamar, qualquer que seja ele. Até aqui, o atendimento numa lanchonete ou num supermercado. Certamente, Ana, certamente. E quem tiver atento a isso, vai ganhar mercado. Com certeza. Né? Quem que não gosta de ser bem atendido, não? Pois é, não conheço. Eu também não. E mesmo aquele que está de mau humor, se você chega com um sorriso bem gostoso e fala um bom dia, dificilmente a pessoa vai responder retrucando para você. É verdade. Um sorriso amolece um coraçãozinho. Ajuda, né? Ajuda bem. Né? E se a pessoa não faz isso, fala, entrega, entrega, que aí já não está nesse universo para resolver. Né? Verdade. Ai, muito obrigada. Foi ótimo. Olha só, obrigada aí, nossos telespectadores, Nossa, super muito obrigado. participativos, agradecendo. Foi muito bom vocês estarem aqui. Quem perdeu o começo vai ficar gravada, volta lá, porque Uhum. logo do início já tem conteúdo. Ah, sim, a gente pensou porque também quem entra depois numa gravada já quer saber logo do assunto. Se começar muito no Oi, como vai? Já perdeu o interesse. Né? Então, É, agora
No final da live a gente faz o contrário, a gente faz uma coisa descontraída, a gente já entra com conteúdo para o povo ficar com vontade de escutar a gente. E eu Ai, adoro que bom. falar, Mila, obrigada, adorei demais o seu convite. Eu Espero que que as pessoas agradeço. gostem da gente. É, E nós estamos aqui. Se quiserem Estamos alguma coisa aqui. específica, né, Mila? Às vezes a pessoa fala Com assim, ah, eu queria certeza. entender mais de uma parte específica. Sugiram, Sim, com porque uma certeza. das coisas que é nossa obrigação, enquanto sociedade, é você difundir conhecimento. Sim. Agora está mais fácil, é menos custoso. Antes você precisava de um estúdio, nós estamos aqui, cada uma no seu local, com um telefone, e estamos aqui. É. E todo mundo gostosinho em casa na mantinha, né? Hoje em dia não precisa pegar avião, reservar hotel para ir para uma Então, palestra. com certeza. A minha amiga Viviane está de frente para o mar ali, então ela deve Ai, que estar no calorão delícia. gostoso. Mas aqui, na minha casa em Piracicaba, aqui está mais geladinho, né? Campinas Aí também tá frio. também está frio, então. Então, aí agora a gente vai para uma sopinha e vamos pensar gostoso como que a gente pode ajudar as nossas pessoas, de quem cuida tanto da gente também, né, Mila? Com Você certeza. cuida, mas quanto que eu quero que os médicos, que os nutricionistas, psicólogos, eu preciso de todos eles. Eu quero muito que eles sejam excelentes, porque eles cuidam muito bem de mim. Então, ainda mais Exatamente. nessa pandemia, quanto que o profissional da saúde, ainda bem, foi valorizado. Talvez ainda É, menos do que merecia, mas pois ele é. fundamental. Então, Sim, agora está na hora da gente ajudar o profissional da saúde ainda crescer é. mais, né? Meu slogan é esse, cuidando de quem cuida, porque eles merecem serem cuidados, né? Eles cuidam Sim, tão bem de sim, todo mundo. sim. É isso aí. É isso aí, Vila. Tamo junto, né? Muito Perfeito. obrigada, viu, Mila? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Esse nosso bate-papo voou Voou e mesmo. estamos à disposição, né? Para Com treinamentos, para certeza. adequações, é só nos Tudo. chamarem. E a gente faz tudo customizado, né? É bem, Sim, bem a experiência do cliente, né? Então, isso é exato. ótimo. É. Muito obrigada, Mila. Eu que agradeço. Boa noite. Boa Obrigada noite. para todo mundo que esteve aí conosco. Até Obrigada, a próxima pessoal. Até live. mais. Tchau. Tchau.